sabe por que te paralisou. Existem outras que não está no seu consciente. Está no seu inconsciente. E às vezes é preciso, né, que haja um tratar de Deus, um agir de Deus para nos libertar. Seja daquilo que está consciente, ou seja daquilo que está inconsciente. O texto que nós lemos aqui é um texto que muitos irmãos aqui da igreja conhecem. Fala da história de Davi, quando Davi ele cometeu um terrível pecado, um terrível erro. Ele, além de cometer um adultério, ele agiu, planejou um homicídio, né? E ele tramou a situação de uma maneira que ninguém descobrisse o que ele fez. Então era algo que estava guardado com ele e ele achava que ninguém sabia o que ele havia cometido. Mas Deus tinha visto. Deus, ele vê. Os olhos de Deus contemplam todas as coisas e os olhos de Deus caminhou contigo todos esses 365 dias do ano. Os olhos de Deus estavam sobre a sua vida, do pastor não, da sua mãe não, do seu pai não, de ninguém não, do seu marido não, da sua esposa não, mas os olhos de Deus estavam ali e você estava ali. E Deus sabe o que você fez de repente de bom, Deus sabe o que você fez de ruim, mas às vezes determinadas coisas elas acabam nos prendendo. E isso acontece todos os anos da nossa vida, irmãos. Todos os anos da nossa vida. E existem coisas que nós fazemos que travam a nossa vida e muitas vezes nos levam até a depressão, às angústias da vida. Situações que nós passamos adversas que nos levam à murmuração, ao questionar a Deus. Por que eu estou atravessando por isso? Por que essa situação está acontecendo na minha vida? Eu não sei como foi o seu 2021, mas a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração está nesse texto aqui. Está nesta palavra aqui. Foi assim, é esta palavra que o Senhor quer que eu dê para a igreja na virada do ano. Eu orei, busquei, pedi confirmação ao Senhor. Davi, ele está entendendo que ninguém sabe, mas Deus havia visto o que ele tinha feito. E aí Deus levanta o profeta Natan, que vai até onde ele está e revela tudo. Olha, Davi, Deus viu o que você fez. Eu não vou contar a história toda, porque nós temos um tempo muito curto, e aqui nós vamos fazer um ato profético hoje aqui. Nós vamos estar ungindo os irmãos. Este ano de 2022 vai ser um ano do milagre. E não vai ser só um milagre que Deus vai fazer na sua vida, não. Vai ser um milagre que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai provocar milagre na vida de outras pessoas. Nós vamos ungir a sua mão aqui nesta noite e você vai ser provocadores de milagres. Oh, glória a Deus. Irmãos, Davi achava que estava tudo escondido, mas Deus sabia o que ele tinha feito. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus ele vai despertar Davi. Deus poderia largar Davi de mão. Deus poderia te largar de mão, me largar de mão por causa dos erros, dos meus pecados, das minhas falhas. Mas Deus é tão bom que Ele revela o que nós somos. Porque Ele quer ver em nós mudança, transformação. Deus quer ver as atitudes, né, sendo tomadas por cada um de nós, como Ele viu em Davi. Então Deus levanta o profeta Natan, vai até ele e fala assim: tu é esse homem, tu cometeu esse pecado, tu agiu dessa forma. E às vezes, irmãos, é necessário dar uma sacudida na gente para a gente dar uma despertada e nos libertar dos erros do nosso passado. Davi, desse adultério, Betseba vai gerar uma criança. Vai gerar uma criança. E ele tem esse filho. Só que a vara de Deus está sobre a vida de Davi. Natan vai dizer isso. A vara de Deus vai vir sobre a sua casa. A vara de Deus vai vir sobre a sua família por causa do seu pecado. Porque o pecado ele tem consequências.
O pecado, ele gera consequências. E Davi, ele, diante dessa situação que o seu filho adoece por sua causa, ele vai dizer isso no texto: por minha causa ele estava doente, por minha causa, e às vezes por nossa causa, irmãos, a nossa família paga preço. Às vezes por atitudes erradas nossas, outras pessoas pagam preços, sofrem. Por isso que é importante nós procurarmos ver uma vida limpa e direita diante de Deus, porque não afeta somente a gente, mas afeta também as pessoas que nós amamos, e elas sofrem conosco. E Davi está ali, irmãos, diante daquela situação, e diz o texto, nós lemos o texto, versículo de número 16, ó. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. Passou a noite prostrado sobre a terra, não comeu pão, não bebeu, se cobriu de saco, ficou deitado no chão. As pessoas queriam consolar Davi. Davi, eu não quero nem ser consolado. Eu estou aqui clamando a Deus pela essa criança, para essa criança viver. E aí, os seus servos vão embora e de repente a criança morre. A vara de Deus foi forte sobre a vida de Davi e aquela criança morre. E aí o texto diz que Davi está percebendo que as pessoas estão conversando baixinho, né? Quando tem alguma coisa errada, é ver alguém cochichando perto da gente. Ou é alguma coisa boa também, né? Ele não pode saber, nós estamos preparando uma festa, né? Tem aquelas coisas de pegar de surpresa. E Davi, então, ele percebe que seus servos já estão falando baixinho. O que aconteceu? A criança morreu? Aí, caramba, e agora? O que ele vai fazer? Se ele estava assim, quando a criança estava doente, agora imagine quando a criança morrer. Só que Davi, ele toma uma atitude, irmãos, diferente que todos nós, de repente, esperaríamos, e até aqueles servos também. E essa é a atitude que nós precisamos tomar diante do 2021 para entrar o 2022. Diante das circunstâncias que nós atravessamos, diante das atitudes erradas, diante das palavras erradas, nós não podemos permitir que o nosso passado de 2021 afete no nosso 2022. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos permitir que as angústias que nós vivemos, que as situações adversas que nós vivemos, que não vão resolver os nossos problemas, nos atrapalhem de viver algo grande que Deus tem para cada um de nós em 2022. Você não pode permitir isso, porque senão você entra em 2022 pensando no que aconteceu na semana passada. Mas é já 2021, passou. Deus está fazendo você virar esse ciclo. Deus está fazendo você ter um novo tempo. É uma nova fase que Deus está estabelecendo para a sua vida. Mas, pastor, o que foi que Davi fez? O texto diz. Olha o que Davi fez aqui, ó. É morta a criança? É morta. Então Davi foi e se levantou. Essa é a primeira atitude de Davi. O que é se levantar? Se levantar é você sair de uma posição para outra. Deus te convida nesta noite a você sair de uma posição para outra. Se está caído, levanta. Se está no lugar errado, vem para essa posição. Mas hoje é dia de nós sairmos da nossa posição e assumirmos a posição que Deus quer. Se levante nesta noite. Se posicione nesta noite. Diga para Deus, eis-me aqui, Senhor, nesta noite, porque tem o 2022 que está na expectativa de você. Irmãos, eu sempre falo isso aqui, não é um 2022 melhor, é um ano melhor que nós queremos. Nós queremos é ser melhor para o ano que virá. O planeta vai continuar sendo o mesmo, eu mandei essa mensagem hoje, o planeta Terra vai continuar, o problema do planeta não é o planeta, são os homens que estão no planeta. Nós precisamos ser pessoas melhores nesse próximo ano que virá. Pessoas melhores. O mundo precisa de pessoas melhores. Levanta-te.
Essa é a primeira recomendação de Deus para nós aqui. Se posicione. Quantas vezes Deus tem falado com a gente? Quantas pessoas Deus levantou para falar comigo e com você? E você ainda continua na mesma posição. Quem sabe sentado, quem sabe deitado. A Bíblia fala sobre um homem chamado Eli, que toda vez que a Bíblia fala sobre Eli, ele está sentado ou deitado. Os irmãos já sabem até de qual é isso. Né? Toda vez que a Bíblia fala sobre Eli, está deitado ou está sentado. Tem gente assim, nunca está de pé. Mas hoje Deus está falando, se coloque de pé. Se posicione, porque eu vou te usar muito mais em 2022 do que usei em 2021. Se prepare para ser um instrumento de Deus. Se prepare para ser um profeta de Deus. Se prepare para ser um provocador de milagres. Se prepare para tomar bênção que Deus tem para a sua vida. Tomar posse. Se levante emocionalmente. Não permita, né, que os problemas mentais atrapalhem a sua caminhada. Se levante espiritualmente. Não é só fisicamente. É se levantar fisicamente, sim, mas é se levantar emocionalmente e espiritualmente, principalmente. Essa é a expectativa. Davi, ele se levantou, e o texto continua. O texto diz assim. Ele se levantou, e o texto diz, versículo de número 20. Se levantou da terra e se lavou. Oh, aleluia. Há uma chuva de Deus que vai cair aqui sobre nós hoje. Vai lavar você aqui nesse lugar. Irmãos, lavar na Bíblia vem da mesma palavra de se santificar. Tomar banho. Tirar a sujeira. Tem que arrancar a sujeira. Tem que limpar tudo que está dentro. Passar sabão, o sabão de Deus na sua vida, para você entrar limpo 2022. Deus te trouxe aqui, eu não quero saber o que você fez, como está a sua vida, mas Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer dar uma lavagem sobre você. Deus quer lavar a sua vida, Deus está te dando uma chance, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está estabelecendo um novo tempo, Deus está jogando água sobre a sua vida. É como se você estivesse entrando naquele lava-jato, né? Seu carro entra no carro e vai, aí você sai no outro. A igreja hoje é o lava-jato de Deus. Se você entrou aqui com sujeira, se você entrou com algum entulho no seu coração, vai ficar tudo aqui em nome de Jesus. E você vai entrar, vai ficar tudo em 2021. E você vai entrar em 2022 limpo, lavado para a glória do nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Essas crostas vai sair. E tem gente que não lava, às vezes não se lava há muito tempo, né? Aí fica encardido. Tem que passar aquele... Qual é o nome daquele negócio que passa assim no... Bucha, né? Hã? É uma bucha, né? Que passa assim, só aquilo que arranca, meu. Passa no pescoço. Tem uma turma aí que só é sábado que toma banho. Agora leva isso para a vida espiritual. Deus hoje está te colocando nesse lava-jato de Deus. Tem gente que vai dar mais trabalho, mas o Senhor Ele vai fazer. Se você quiser. Ou você toma a posição de Davi, ou você toma outra posição. Porque Davi poderia muito bem, irmãos, entrar em uma depressão profunda. É muita perda. A palavra liberada da parte de Deus para ele foi dura. Além disso, ele acaba perdendo o filho. A situação está crítica. Ele poderia entrar numa angústia muito grande, mas ele resolveu tomar uma atitude diferente. Você pode dizer isso aí para o teu irmão, precisa se tomar atitude diferente. Se você quer ver coisas novas na sua vida, não adianta viver a mesma coisa, tem que tomar atitudes diferentes. Oh, glória a Deus.
Tem gente querendo coisas novas, agindo da mesma forma. Não precisa se tomar atitudes diferentes. Ele se lavou, mas a Bíblia diz que depois que ele se lavou, o texto vai nos informar aqui que ele também se ungiu. Oh, glória a Deus. Essa unção aqui, ela pode ser também, se perfumou, né? Colocou um perfume. E essa parte aqui é nossa, pastores. Hoje nós vamos fazer esta unção sobre a vida dos irmãos. Hoje nós vamos ungir a vida dos irmãos. Porque eu quero, irmãos, ver a glória de Deus sendo estabelecida na minha vida. Davi teve perda? Teve. Mas Deus estava preparando para ele um Salomão. Deus está preparando um Salomão para a sua vida. Tem um Salomão sendo preparado este ano de 2022 para você. Quem é esse Salomão? Não sei. Mas tem os dois. Salomão, Davi não sabia que Deus ia dar um Salomão para ele. Mas ele não se deixou abater por causa da vara de Deus sobre a vida dele. Tem gente que Deus dá uma varadinha nele, né? Então, não quero mais nada, Jesus. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de nada. Quero saber de Deus. Davi tomou, foi uma perna de 3. Davi apanhou bonito, como a gente apanhava antigamente. Hoje não pode mais dar né? Chinela de correia, de vara, de goiaba. Davi apanhou, foi forte. Mas ele não se deixou se abater. Porque ele sabia que o melhor para a vida dele só Deus é que tinha para dar. Não se deixe abater com a correção de Deus, porque Deus, ele corrige somente aquele que ele ama. Se Deus está nos corrigindo, é sinal que ele nos ama. Se Deus está nos corrigindo, é sinal que ele tem prazer na nossa vida. É porque ele sabe que tem algo grande para ser revelado. Davi poderia perder tudo na vida dele se ele desistisse. Se ele reclamasse. Se ele saísse fora da posição como Saul saiu. Ele poderia ser o novo Saul. Mas ele falou, não. É por isso, irmãos, que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não errou. Ele errou, ele cometeu alguns erros. Mas porque ele aceitava a correção de Deus. Ele aceitava a vara de Deus sobre a vida dele. Há uma unção de Deus hoje sobre as nossas vidas. Há uma unção profética de Deus hoje sobre a nossa vida. Eu já estou caminhando para o término, que eu preciso parar 11h30 para fazer esta unção e depois a gente vir com o ministério de louvor para a gente virar o ano debaixo de glória, de céu aberto. Ele se ungiu. Aí o texto diz aqui, ele mudou as suas vestes. Oh, glória a Deus. Tem vestes novas para a nossa vida nesta noite. Oh, aleluia. Quem sabe você entrou com vestes velhas. Hoje Deus tem vestes novas para você. Veste nova fala de mudança de nível. Veste nova fala sobre ciclos. Existem muitas pessoas que precisam de mudanças. A Bíblia fala, irmãos, de vestes de alegria. Mas existem pessoas que têm vestes de tristeza, vestes de derrota, vestes da incapacidade, vestes das frustrações, vestes das depressões. Mas hoje Deus está trocando essas tuas vestes por vestes novas. Quantos recebem essas vestes novas? Levante a sua mão para receber. Tem veste nova de Deus para a sua vida hoje. Olha, pastor, eu vivi pecando, eu fiz errado, minha família foi o caos, a situação desengrenou. Deus hoje está trazendo algo novo para você. Creia que Deus pode mudar essa história. Começa essa história a partir de você aqui neste lugar. Escute, Deus vai fazer uma revolução na sua família através de você. Através da sua vida, através do seu posicionamento. Uma irmã me procurou ontem aqui na igreja, antes de ontem, eu acho. Ela falou, pastor, eu estou muito feliz. Eu não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou. Mas a minha família tem me procurado.
minhas tias, minhas primas, e virou para mim e falou assim: fulana, a sua vida tem sido um testemunho para nós. Você está proibida de errar porque nós estamos seguindo os seus passos. Nós acreditamos em você porque o que Deus fez na sua vida, eu jamais imaginaria que faria na vida. Porque o que ela foi e o que ela é hoje, só Deus pode fazer, irmão. E assim vai acontecer contigo. Você vai ser um testemunho, uma carta aberta, conhecida e lida por todos. Oh, aleluia. Que é as vestes que você está colocando? Qual foi as vestes que você entrou aqui? Não adianta entrar com as vestes e sair com as mesmas vestes. Não adianta. Irmãos, o que muda a nossa vida não é aquilo que nós ouvimos apenas, mas é a decisão que você toma diante daquilo que você ouve. Não adianta você entrar com essas vestes de depressão, de angústia, de provação, de derrota, de frustração, de decepção e sair com ela. Fala com Deus hoje: Senhor, muda as minhas vestes. Eu quero sair com vestes novas aqui nesta noite. Oh, aleluia. O cego Bartimeu, está aqui me lembrando aqui disso. Na época do governo, o pastor Moisés, ele tinha uma veste, ele tinha que receber uma veste, né, se não me falha a memória aqui, para ele poder ser mendigo, para ele poder receber ajuda na rua. Ele recebia aquela veste, mas quando ele bateu de frente com Jesus, falou: larga essa veste aí. Eu tenho uma nova veste para você. Oh, aleluia. Acabou. Mendigar sentimento, acabou. Deus tem coisas grandes para você. Ele mudou suas vestes, tomou banho, se perfumou, se ungiu, trocou as vestes. E o que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Tem lugar melhor do que esse? Tem lugar melhor do que esse? Não tem, irmãos. Com a sua família, na casa de Deus, na presença de Deus, recebendo a bênção de Deus, não existe melhor lugar do mundo. Não existe. Não abra mão disso. De virar o teu ano na presença de... E às vezes tem umas pessoas que falam: eu vou lá para a sua... Antigamente era assim. Agora, como pastor de igreja, ninguém mais me fala isso, porque a gente sabe que já vai tomar um não bonito. Mas antes tomava um não bonito também. Eu falo assim: vamos virar um ano, só se você for comigo para a igreja. Porque vem comigo para a igreja, a gente vai para a igreja, a gente vai adorar, depois a gente passa, faz o churrasco a noite toda, e aí faz o que tem que fazer. Mas eu viro só na casa do Senhor, na presença do Senhor. Imagine, irmãos, se Davi se entregasse à sua situação, como que seria a vida de Davi depois disso? Se Davi fosse questionar Deus e não aceitasse a correção de Deus. As pessoas ficaram atônitas com o que Davi fez. Mas como que pode você tomar essa atitude? Ele pegou, entrou na casa de Deus, adorou o Senhor, porque essa é a atitude de um verdadeiro servo do Senhor. Adorar a Deus, não somente na virada do ano, mas em todos os cultos. Davi foi comer o pão e disse: olha, eu não tenho mais como fazer ele voltar. Mas eu não tenho como fazer ele vir até aqui. Mas eu um dia vou estar em encontro dele. Eu preciso continuar a minha missão. Não permita que as coisas lá do passado te atrapalhem de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita isso. Não deixe que as circunstâncias que você viveu, por mais adversas que elas sejam, te atrapalhe de viver o melhor que Deus tem. Davi ele não imaginava, mas Deus tinha um Salomão preparado para ele. Deus tinha algo grande para ser revelado através dele e dos seus filhos que viriam pela frente. Por quê? Porque ele tomou uma atitude diferente. Fique de pé na presença do Senhor. Ele tomou uma atitude diferente. Ele tomou uma atitude para ver algo novo acontecendo na sua vida. Eu aceito a correção de Deus,
mas eu não saio da presença de Deus. O Salmo 51, eu vou ler só esse versículo. Versículo 11, diz assim. Salmo 51, cadê o Salmo? Está aqui. Salmo 51, versículo 11, diz assim, ó. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Davi, ele sabia o que estava em jogo. Ele está dizendo, Senhor, o couro pode comer para cima de mim, mas não me retires da tua presença. Eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão da tua unção, do teu espírito sobre a minha vida. E nesse momento nós vamos orar. Eu vou pedir os pastores, pegue aqui o óleo. Convidar os pastores.